Paz e graça, meus amados. Mais uma vez estamos de volta. Manuel Israel, vosso conservo em Cristo Jesus. Conforme o nosso compromisso, hoje nós queremos falar sobre a responsabilidade de Deus, parte 2. Meus amados, há quem pensa que Deus é relaxado, está sentado no trono e deixa toda a sua tarefa na responsabilidade dos anjos. Mas a verdade é que ninguém, para além de Deus, trabalha no universo inteiro de forma completa. Todos trabalham no universo de forma restrita, mas Deus trabalha dentro do universo inteiro. Deus não descansa, não relaxa, ou seja, está sempre a trabalhar. Em outras palavras, até parece que o trabalhar é a sua diversão. Conforme disse Jesus no livro de João, capítulo 5, versículo 17, eu estou a trabalhar e o meu Pai também trabalha até agora. Então, no dia de hoje, eu quero destacar 5 principais responsabilidades que Deus tem para com sua criação. Muito bem, a primeira responsabilidade de Deus é que Deus tem como responsabilidade de dar despacho ao espírito de pessoas que partem deste mundo. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo número 9, versículos 27, de que o homem está destinado a morrer uma só vez, mas depois da morte vem o juízo. No livro de Eclesiastes, capítulo número 12, versículo 7, a Bíblia fala que depois da morte acontecem separações. O corpo vai à terra como era e o espírito vai a Deus que o deu. Logo, isso significa que quando uma pessoa morre, Deus é que dá destino ao espírito dessa pessoa. Porque o espírito vai a Deus, não aos homens. Por essa razão Deus trabalha. Onde é que vão os mortos? Somente Deus sabe. Como a Bíblia diz, os mortos são mortos do Senhor. Deus é que se encarrega com todos que vêm e com todos que vão-se embora. Então, no dia que você vai partir, no dia que vais morrer, não se preocupa, que Deus vai tomar conta do teu espírito, como dizem, conta da sua alma. Salmos de Números 14, 48, ou o inverso disso, a Bíblia diz que o nosso Deus é o nosso Deus para sempre. Será o nosso guia até a morte. A segunda responsabilidade de Deus é que Deus tem a responsabilidade de julgar todos os seres vivos, exceto as plantas e os animais, começando pelos homens e também pelos anjos. Deus é que vai julgar todos eles. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e também Romanos 14, versículo 10, de que todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. E é importante falar que quanto ao julgamento, existem 2 tribunais, ou 2 princípios de julgamentos de Deus. Primeiro é o trono branco, depois o julgamento de Cristo. Mas vai ocorrer de forma inversa. O primeiro é o tribunal de Cristo, depois é o trono branco, que é o juízo final. O juízo final. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a Bíblia fala que todos nós seremos julgados, né? Temos que comparecer diante do julgamento do tribunal de Cristo para recebermos segundo aquilo que nós fizemos por meio do corpo, se é bem ou mal. Agora, existe o julgamento final, o juízo final. A Bíblia fala, por exemplo, que em Apocalipse 20, versículo 15, que todos aqueles que não se acharam escritos os seus nomes no livro da vida já estão condenados. Vão ser lançados no lago do fogo que arde com enxofre, não é verdade? Então, nesse caso, podemos dizer que todas as pessoas malfeitoras que não aceitarem o plano salvífico de Deus não vão se achar escritos os seus nomes e serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Por essa razão é que existe o julgamento final. No tribunal de Cristo, nós iremos lá para recebermos as nossas recompensas, aquilo que fizemos por meio do corpo, seja bem, seja mal. Mas, porém, no juízo final, lá ninguém vai se escapar, porque no juízo final vai se abrir o livro das informações dos homens. Quem não se achar escrito naquele livro, infelizmente, quem não se achar escrito no livro da vida, então, meu querido, vai se abrir o livro das suas ações para ver tudo o que ele fez, toda a obra de mal. Depois será lançado no lago de fogo que era com enxofre, onde Satanás também será lançado e seus anjos. Então, a segunda responsabilidade de Deus é julgar todos os vivos, excepto animais e plantas, começando pelos homens e também pelos anjos caídos, assim como o próprio Satanás, o Lúcifer, na verdade, a antiga serpente, também será julgado. Ele será condenado. E olha que quando olhamos para uma nação, para um país, existem sempre cadeias, prisões,
onde os malfeitores, aqueles que são condenados, são destinados para lá. Então todos que não têm o costume, o caráter conforme a vontade de Deus, aqueles que andaram segundo o seu próprio entendimento, que não souberam agradar a Deus, esses já têm seus destinos. Irão no lago de fogo que arde com enxofre, conforme a Bíblia fala. Amados, a terceira responsabilidade de Deus é dar despacho dos planos dos necessitados, isto é, dos homens que confiam nele. Salmos número 37, versículos 4 até 5. A Bíblia diz: deleita também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Ora bem, uma das responsabilidades de Deus é dar despacho aos planos dos necessitados, das pessoas que confiam nele. Porque a Bíblia diz que eu tenho de entregar a minha vida para Deus, confiar nele, acreditar nele e Ele tudo vai fazer. Então o Senhor diz: pai, eu quero casar, por favor me ajuda. Eu começo a entregar meus projetos nele. Qual é a responsabilidade dele? É fazer conceder segundo aquilo que eu pedi. É dar despacho aos meus planos que eu apresentei nele como proposta. Ele vai julgar, o que é mau vai afastar, o que é bom vai aprovar. Porque Mateus capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Irmãos, é a responsabilidade de Deus cuidar da nossa vida. A nós só nos convém entregar os projetos. Deus já tem um projeto X, quer fazer isso, entregue na presença dele. Ele vai julgar e vai então dar a resposta. Porque de acordo com o livro de Jeremias 29, versículo 11 em diante, a Bíblia fala que Deus disse que eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos bons, bons pensamentos de bem e não de mal. Então é a responsabilidade de Deus julgar nossas vidas, dar despacho aos bons planos positivos, o que é benéfico para nós. É claro, o que também suscita glória para Ele mesmo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Amados, a quarta responsabilidade de Deus é sustentar. Vou repetir. A quarta responsabilidade de Deus é sustentar. Sustentar quem? Linha A, os órfãos. Linha B, as viúvas. Linha C, a última, os animais e as plantas. Queridos, no livro de Salmos, de número 68, no verso 5, a Bíblia fala que Deus é pai dos órfãos e é juiz de viúvas. Então, se um homem nasceu seus filhos e depois esse homem, sendo pai, morre, quem vai sustentar os seus filhos? Quem? É claro, como a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor em Salmo 127, então o próprio Deus se encarrega em cuidar dos filhos que o malogrado deixou. Ok, logo, quando estamos a ver no mundo, estamos a ter filhos, para além de nós sermos mordomos de Deus em cuidar dos filhos de Deus, é claro, se um dia partirmos, não temos que partir com moço, vou morrer, como ficaram meus filhos, como vão viver, você vai só, morreste, terminou sua carreira, terminou o seu propósito, vai-se embora, deixa as coisas na responsabilidade de Deus. Para além de nós sustentar nossos filhos, Deus em parte também sustenta. Por essa razão, eu quero dizer, todos os órfãos estão na responsabilidade de Deus. E aqui vem um conselho e aviso para você que me acompanha. Se porventura você tem abusado de um órfão, alguém que não tem pai, não tem mãe, se porventura já tentas abusar uma viúva, desprezar, querido, deixa, não se mete com esses. Porque até Tiago escreveu, dizendo que a pura religião é visitar os órfãos, as viúvas, porque sobre essas pessoas está a atenção de Deus. Estamos a falar da responsabilidade de Deus. A outra linha que eu quero aqui ressalvar sobre a responsabilidade de Deus quanto ao sustento é sustentar os animais e colorir as ervas do campo. Amados, se nós observarmos bem para as ervas do campo, veremos que as ervas têm várias cores, né? São tão lindas nas suas cores, com aromas preciosos, e muitas dessas ervas usamos para fazer perfumes de sabão, sabonetes, enfim. Queridos, sabão não, sabonetes, é claro. Queridos, é Deus quem veste as ervas do campo. Porque Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 30, Lucas 12, 28, de que Deus veste as ervas do campo, quanto mais vocês homens.
É responsabilidade de Deus sustentar os homens. Deus não só veste as ervas do campo, mas os homens também. Por isso, se você não tem o que comer, não tem o que vestir, não se preocupe muito. Ore só, você tem um Pai no céu, vai cuidar de você. Não, mas meu pai biológico não me cuidou. Deus tem outras coisas para fazer. Deus também se preocupa contigo. Olha que Deus é melhor pai que todos os pais. Ou seja, todos os pais do mundo são filhos de Deus. Ou não são? São filhos de Deus. Deus é pai de todos, querido. A palavra fala em Hebreus que Deus é pai dos espíritos. Não se preocupe com a sua vida. Ah, eu não tenho sorte. Outros casaram, eu não estou casado. Não estou a ter filhos, sou estéril. Querido, é responsabilidade de Deus cuidar dos homens. Teu trabalho é confiar nele, acreditar nele, para sofrer nele, e você verá o que ele fará contigo. Está aí o exemplo da Ana, não fazia filho, Deus abriu o seu mármore. Está aí o exemplo do rei Ezequias, que estava à beira da morte, não podia mais ter filhos, nem porque não tinha sucessor no trono. Deus acrescentou mais 15 anos, teve o seu filho Manassés. Temos aí o exemplo de Jabes. Jabes precisava que Deus desse socorro na sua vida. Deus respondeu todas as suas orações. Temos vários exemplos na Bíblia. Daí Elias fechou o céu. Quando quis abrir, não estava conseguindo mais. Orou 7 vezes. Deus abriu o céu. Era a responsabilidade de Deus cuidar dos homens. Queridos, não viemos nesse mundo porque nós queríamos vir. Foi Ele que nos trouxe aqui. E se Ele nos trouxe aqui, em parte, Deus tem responsabilidade em nossa vida. Olha só, cada um tem sua cor, tem sua beleza, sua cara, seus dentes, sua estatura, sua altura, né? Cada um tem sua inteligência, sua maneira de pensar, seu lugar onde nasceu. Tudo é projeto de Deus. Você não fez nada. Você só recebeu os benefícios. Por essa razão, quero dizer, é a responsabilidade de Deus cuidar de você. Vamos então, queridos, para a última responsabilidade de Deus. A última responsabilidade de Deus é que Deus tem como responsabilidade supervisionar todos os lugares do universo. Vou repetir. A última responsabilidade de Deus é supervisionar todos os lugares do universo. Vou aqui destacar algumas linhas. Linha A, supervisionar os cultos. Bem, vamos voltar. Lugares do universo. Bem, sabemos que Deus está em todo lugar. Ele é o onipresente, né? Mas também tem lugares que, para além dele estar, tem que se manifestar. Isso é presença manifestadora. Agora, é importante dizer que, como responsabilidade, Deus tem como responsabilidade sustentar, ou seja, supervisionar todos os lugares do universo. Como linha A, supervisionar os cultos. Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, dizendo que onde tiver 2, deixa eu explicar, 2, marido e mulher, ou 3, pai, mãe e filhos, família, aí também eu estou. Que muitos aplicam no culto também, claro, pode-se aplicar, mas o contexto é este, né? Jesus lança esse versículo quando estava na casa, estava a falar do pecado, do perdão do irmão. Então, queridos, Deus tem como responsabilidades supervisionar todos os cultos que acontecem que lhe agradam. As pessoas na igreja oram a Deus, tenha misericórdia de nós, ouve nossa oração. Deus tem como responsabilidade supervisionar o culto. Porque se culto é para Ele, Ele não pode se ausentar, Deus não pode faltar num culto. Então, irmãos, quantas vezes você faltou num culto? Você falta quando você bem entender. Mas Deus geralmente não falta nos cultos. Bem, depende do tipo de igreja, né? E do tipo de climas que aí são, porque há igrejas falsas também. Melhor dizer, religiões falsas, porque há igrejas são. Então, irmãos, Deus tem como responsabilidade supervisionar os cultos. Seja você e teu marido, seja você, teu marido e teus filhos, Deus vai estar aí. Não importa se a igreja está grande, cheia, onde tiver você e teu marido, ou você e teu marido e os filhos, Deus vai estar nesse culto, vai estar aí. Então, esta é uma das responsabilidades de Deus. A outra responsabilidade de Deus é mesmo, meus irmãos, controlar toda a terra. Não que seja guarda, mas controlar. Porque a palavra fala em Salmos, né, de que Deus é o guardião de Israel, não dorme nem teus canejas. Mas eu quero dizer que Deus supervisiona, porque em Provérbios capítulo 15, versículo número 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons, e os maus. A pergunta é, por que Deus tem que contemplar toda a terra continuamente? É claro, é a responsabilidade dele. Meu amado, se eu verifico uma obra, é claro que eu tenho sempre de ir lá controlar, supervisionar, ver como é que as coisas estão corretas, estão boas ou não. Então é tarefa de Deus vir na terra, controlar todos. Vou te provar essa verdade. No livro de Jó, Satanás veio na terra rodear e passear por ele. Pensando que não, Deus como não veio, então deixa eu ir para controlar a sua criação. Deus disse, Lúcifer, estava na terra,
Você viu lá o meu servo Jó? Jó, meu servo, é diferente de todos. A pergunta é, como é que Deus sabia que Jó é diferente de todos? Não, Deus é onipresente, onisciente. É claro que Ele sabe tudo, mas para Ele saber tudo, Deus supervisiona. Por isso, cuidado, você quer cometer erros, começar a pecar em locais escondidos, fazer coisas que não dá para fazer. Deus vê tudo, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Querido, tema, a visão de Deus é terrível. Deus vê onde você não vê. E Ele está onde você menos espera. Queridos, Deus é o responsável por toda a criação. Assim como Ele criou, assim também Ele sustenta. Só não vamos enganar. É importante ressalvar que, como filhos de Deus que somos, temos que andar na verdade, temer a Ele e aprumar-se em seguir os seus preceitos. Porque Deus é um Deus justo e juiz. Ele é o mesmo que ama, também é o mesmo que julga e condena. Alguns falam que não, Deus não vai me condenar porque Ele é amor. Ele é amor, mas também o mesmo amor que Ele é, Ele também é justo, também condena, é juiz. Queridos, nessas palavras quero dizer, fico ao Pai do Senhor, prometemos voltar daqui mais a 2 dias para darmos sequência sobre a responsabilidade de Deus, parte 3. Com certeza lá você vai aprender mais um pouco com profundidade a respeito desse tema. É com essas palavras que eu dou por encerrar esta abertura de nosso encontro, da nossa live, de dizer, Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo, com tua casa, com tua família, com teus filhos, em nome de Jesus. Estamos juntos, estamos ligados. Fiquem bem.